Olá, amigos da Rádio e TV Amor e Luz. Que alegria, que felicidade poder reencontrar a cada um de vocês neste dia. Que a paz de Jesus ilumine a cada um dos lares e que possamos ser felizes neste momento diante dos temas que estaremos conversando. Hoje, no programa Espiritismo e Atualidades, estaremos falando sobre doação de órgãos. Doação de órgãos na visão da doutrina espírita. É um tema bem abrangente e importante tirarmos as nossas dúvidas, por isso eu convido a cada um de vocês a encaminharem as suas perguntas através do nosso chat, que nós estamos aqui com a nossa equipe pronta para estarmos conversando um pouco sobre este assunto que vai trazer muita luz no coração. Doação de órgãos é um ato de amor. Então, nós vamos iniciar o nosso programa neste momento, apresentando os nossos participantes e convidados. Nós estamos aqui com a nossa querida companheira Cida Noronha e com o João Carlos também. Cida, seja bem-vinda, minha querida companheira. Fique à vontade para fazer a sua explanação, a sua colocação inicial neste programa. Muito bom dia, Cido. Bom dia, João Carlos. Bom dia a todos da técnica. E bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger em mais um programa. Que sejamos felizes, que é sempre uma alegria, né? Um prazer muito grande estar nesse encontro com todos. Muito obrigado pela oportunidade. João, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui com todos e que a gente consiga transformar essa manhã em muito aprendizado, tanto para os nossos ouvintes como para nós mesmos, né? Que seja um momento de muito amor, de muita paz e que Deus nos abençoe e que tudo corra bem. Com certeza será, de muito amor e muita paz, né? Para iniciarmos, Cida, minha querida, você poderia fazer para nós uma prece para a gente abrir o nosso encontro de hoje? Faço sim. Então, vamos então nos preparando, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Vamos nesse instante, aqueles que sentirem a vontade, podem fechar os olhos para uma melhor concentração. E com este sentimento de amor, com esse sentimento de paz em nossos lares, vamos agradecendo por mais uma oportunidade da vida, por mais um dia e por mais este programa maravilhoso que nos ensina tanto e que leva tanto esclarecimento também. Agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga que atua conosco neste trabalho, a nossa gratidão. Muito obrigada. E assim, Mestre Jesus, fique conosco, nos envolva e nos abençoe a todos para mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vamos deixando registrado aqui os nossos abraços aqui para o João Luiz, que está conosco, a Dora também, a Eunice, o André Pascolati, sempre nos acompanhando. Temos também a nossa querida companheira Tânia Mara Mainardes, nesta manhã, junto conosco, acompanhando a nossa programação. Um abraço muito carinhoso, afetuoso para todos. E lembrando que nós estamos aqui também mandando um abraço muito carinhoso para os nossos parceiros. Nós temos parceiros aqui junto conosco na divulgação da doutrina espírita. Então, um abraço muito grande lá para Barra Velha, Santa Catarina, para a TV Espaço Espírita, na figura do Dorival, e para todos aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão da TV Espaço Espírita. Um grande abraço. Também podem encaminhar as suas perguntas para nós neste momento através do nosso chat. Fiquem à vontade. Um abraço carinhoso também para o Grupo Espírita Samaritano. Amigos, companheiros de luz, de trabalho, isso é muito importante para nós. E ao iniciarmos este programa, eu gostaria de deixar registrado um convite para todos vocês que estão nos acompanhando. No dia
18 de setembro, nós estaremos comemorando 1 ano de aniversário aqui da nossa programação. E quem ganha o presente é você, meu querido companheiro que nos acompanha. Isso. Nós estaremos aqui com um programa especial com a doutora Irvênia Prado, falando sobre a questão dos animais, a questão espiritual dos animais. Então, um convite que nós fazemos a vocês que estão nos acompanhando, traga aí o seu animalzinho querido também, participe junto conosco, acompanhe o programa. Nós teremos aí novidades durante essa semana, estaremos trazendo aí para vocês muitas novidades a respeito dessa programação que é muito especial. Então, o convite está feito e gostaríamos que todos aqui pudessem conosco acompanhar a doutora Irvênia Prado, e é muito importante entendermos sobre essa questão espiritual dos animais, e que eles nos trazem tanto carinho, tanto amor. Então, vamos entender como realmente nós podemos devolver afetuosamente esse carinho para esses nossos queridos companheiros. Agora nós vamos para as nossas perguntas. Nós temos muitas perguntas a respeito de doação de órgãos, um ato de amor muito importante. E nós temos também uma companheira nossa que estará trazendo uma pergunta. Então, especialmente hoje eu vou abrir o programa com a pergunta dessa nossa companheira. Então eu vou pedir para o Alexandre, nosso amigo que está conosco, para que ele possa trazer a Mônica, para que ela faça a sua pergunta. E essa pergunta eu vou direcionar para o João Carlos, primeiramente. Mônica, fique à vontade, minha querida, bem-vinda. Obrigada, bom dia, Cido. Bom dia, Cida. Bom dia, João Carlos. Bom dia a todos vocês que estão participando desse programa que a gente ama fazer, que nos traz tantas respostas, tantas reflexões boas para a nossa compreensão com relação à espiritualidade, né? É um prazer aqui estar sempre com vocês. Então, João, eu vou perguntar o seguinte. Os cientistas, às vezes céticos, né, no que tange à espiritualidade, baseados em estudos e em conhecimentos científicos, eles ao desenvolverem técnicas de transplante de órgãos, seja entre encarnado para encarnado, ou entre desencarnado para encarnado, recebem também a inspiração e estão conduzidos pelo plano invisível quando praticam esses estudos, desenvolvem essas técnicas? Opa, Mônica, ótima pergunta. Bem, com certeza. Com certeza essa inspiração, ela sempre vem, ela sempre está presente em tudo aquilo que a gente faz em ato de caridade. Mesmo que a pessoa seja extremamente cética com relação à religiosidade. Um profissional, um médico, na verdade, ele está com a única preocupação em fazer aquele trabalho que é, no caso da retirada do órgão para o transplante. Porém, independente da sua crença ou não, aquilo que ele está fazendo é um benefício muito grande para algum ser humano. E esse benefício, por ser um ato maravilhoso de caridade, mesmo que ele não tenha essa crença, que ele acha que aquilo é apenas científico, ele sempre vai ter o amparo dos nossos queridos entes espirituais, né? E na condução do seu trabalho, com certeza ele vai estar sempre amparado, independente da sua crença. É importante, né, João, como você bem colocou, a gente lembrar que o plano espiritual está sempre nos assessorando em todos os momentos, né? E na questão da medicina, nós bem sabemos que existe uma atuação muito grande do plano espiritual em todos os casos. E logicamente, nessa questão, como você bem colocou, dos transplantes de órgãos, né? Na questão da doação, existe aí um acompanhamento espiritual tanto para o doador, no caso o desencarnado, e já a gente vai falar sobre a doação entre vivos também, né? Tanto para o doador quanto para aquele que recebe o órgão transplantado, né? Então, existe um acompanhamento maravilhoso aí por parte da equipe espiritual. Muito interessante a gente ficar realmente entendendo que esse processo é um processo, como você bem disse, amoroso, né? Então, são muitas luzes aí nessa questão do ato de doação, né? De você doar um órgão. Muito importante mesmo. Minha querida companheira Cida Noronha,
Que prazer ter você aqui junto conosco, assim como também o João. Nós temos várias perguntas aqui, vamos deixar registrado o nosso abraço, primeiramente para a Dora Wengel. Ela sempre traz perguntas maravilhosas para nós. O João Luiz também, seu esposo. E a Dora, ela pergunta o seguinte, no plano espiritual, uma pergunta que é importante a gente, né, entender. No plano espiritual, no mundo espiritual, nós necessitamos do órgão doado? Ô, Dória, obrigada pela sua contribuição. Então, não precisamos, né, do órgão que foi doado, nós não precisamos mais, porque é um órgão material, né, é um órgão físico. E a nossa vida no plano espiritual é totalmente diferente, é uma outra veste, é um outro corpo que nós vamos precisar, né, no plano espiritual. Então, é um processo de desprendimento mesmo, né, a gente pode doar tranquilamente, porque este órgão, ele, no plano espiritual, a gente vai ter um órgão no perispírito, né, que é um órgão fluídico, que vamos usar, é uma nova roupa, né? Quando nós aqui na Terra vamos viajar para uma cidade, nós, como por exemplo, para Santos, nós levamos na nossa mochila, na nossa bagagem, as roupas o quê? Leves, né? Porque lá faz calor. Se nós vamos para a Suíça, nós vamos levar casacos pesados, né? Então, de acordo para onde nós vamos, é a roupa que temos que levar, né? E a roupa para o plano espiritual é esse corpo fluídico, este corpo que reveste o nosso espírito, né? Que é o perispírito, que tem ali toda a sensação pelo nosso mental, né? Os órgãos que vamos usar neste plano, de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, não vamos precisar deste órgão, podemos ficar tranquilo nesse sentido de precisar deste órgão lá, porque nós já temos esse órgão necessário de uso lá, né? Então, é de acordo com o nosso mental e não precisamos mais, né? Totalmente desprendido. Certo? Muito bom. Então, nenhum dos órgãos que nós temos aqui no corpo material nós vamos levar, né, Cida? E nem esse que nós possuímos e nem aqueles que nós recebemos por doação. O rim, o fígado, o coração, né? O sangue, né? Aliás, falando de sangue, a gente se preocupa muito com a doação de órgão, mas tem uma doação importantíssima aí, que é a doação de sangue, né? Hoje a medicina está muito avançada nessa questão, já que você colocou aí, se é bom a gente lembrar, né? Que nós temos aí doação de medulas ósseas também e tantas outras, né, doações aí que é importante. E lembrar que pela questão que nós estamos vivenciando dessa pandemia, que já dura já um tempinho, caiu muito o número de doadores. Então aqui nós aproveitamos e fazemos um apelo para vocês que estão nos acompanhando, que nós temos muitos irmãos, muitos amigos necessitados de doação de órgãos, que estão nas filas de espera, precisando, né? Então, nós temos aí essa questão, então é importante a gente realmente lembrar que nós estamos aqui de passagem neste plano terreno e que tudo bem que nós fizermos, e a questão de doação de órgão entra nesses bem, né, que nós fazemos, ela vai ser revertida para nós, então o nosso espírito vai receber muitas luzes, muitos carinhos, muitas preces, muitas orações que vai nos auxiliar no plano espiritual, enquanto estivermos na erraticidade. Então, esse ato de amor, ele tem realmente uma força tremenda para a nossa evolução moral e espiritual. Vamos deixar aqui um abraço para o Romualdo, que está nos acompanhando. Romualdo, né? O Romualdo Ayrton está sempre conosco. Um abraço, Romualdo. Fique à vontade para colocar as suas perguntas também. O Romualdo é um companheiro que sempre traz perguntas maravilhosas para nós. Nós temos aqui o Antônio Cassis. Um abraço, Cassis, está conosco também. É muito importante termos essa presença amorosa desses nossos amigos. O João,
E na questão da religiosidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos aqui com o Doutrina Espírita falando sobre doação. E na questão da religiosidade, isso pode afetar o receptor? Então, vamos supor, aquele que vai receber um órgão, eu sou de uma doutrina, de uma religião, uma doutrina, uma seita, e aí eu vou doar algo, ou esse meu órgão, para um outro receptor que é de outra doutrina, tem alguma influência, não tem? O que você poderia nos falar a respeito disso? Não, absolutamente. A doutrina, a crença da pessoa, e no caso, não tem absolutamente nada a ver com o órgão que em si, que é uma matéria, né? Independente da crença, o que pode acontecer é a pessoa que não era muito adepta à doação, mas isso acho que é muito difícil acontecer, e doar o seu órgão e se sentir incomodado no plano espiritual por algum período, não sei. Agora, a influência no organismo da outra pessoa, isso vai depender única e exclusivamente do perispírito da pessoa, e não do órgão em si. Tá? Mesmo que o órgão, em determinado perispírito, onde ele tivesse outras filosofias, outras crenças, a partir do momento que ele é transferido para outra pessoa, esse órgão ele vai se moldar à mentalidade daquele outro perispírito, com o passar do tempo. Certo? Então, realmente não vai haver influência alguma. Apenas uma adaptação, talvez, que é muito rápida. E com relação ao espírito, dependendo da crença dele, aí sim, ele vai ser trabalhado, ele vai ser auxiliado. Enfim, no momento que ele se sentir perturbado, se ele era contra a doação ou não. Mas vai ser auxiliado e sem problema algum. Vai entender, né, a sua importância e, com certeza, esse ato de caridade que ele vai fazer mesmo inconsciente vai reverter para ele no seu auxílio. Isso é importante, né? Esse ato de caridade. Isso já vem de encontro a uma pergunta que nós tínhamos ali feito pela Dora, né? Nossa querida companheira Dora, viu, Cidinha? Aí ela estava perguntando o seguinte, se a doação de órgão é um ato de caridade, né? Então, o João ele já está trazendo uma resposta para a gente que essa doação de órgão é um ato de caridade realmente, né? É importante a gente lembrar disso, né? Cida, minha querida, vamos para mais uma pergunta. Lembrando, João, que essa pergunta que passei para você foi do nosso companheiro João Luiz. Um abraço para o João Luiz, que está sempre conosco aí nos auxiliando. Cida, nós temos aqui uma pergunta, e a gente pode até explanar aqui sobre isso, é importante, uma pergunta da Salete. Um abraço, Salete. A Salete pergunta se a pessoa que desencarnou, né, ela deixou um documento dizendo que ela é doadora de órgão, né, ela vai ser uma doadora, se em último caso a família pode permitir ou não, ou se prevalece a vontade do doador, daquele que desencarnou? Como que essas tratativas? Ô, Salete, obrigada pela sua pergunta. Se o doador tem o desejo de doar, deixou por escrito e tudo mais, mas ele está morto, né, fisicamente. Então, ele não vai poder, na hora, nesse sentido, interagir. Não, eu quero ser, né, quero que doar tudo que é material meu aqui, eu quero doar. Não vai poder tomar essa atitude. Então, é a família que fica encarregada de executar e de assinar o que tem que assinar, de dar essa ordem. É importante que a pessoa deixe uma pessoa na família, né, ciente dessa doação, explicando todo o seu desejo, né, incumbida, combinado, né, com uma pessoa que possa, nessa hora, fazer todos esses trâmites da doação. Porque senão vai prevalecer a vontade da família, né, naquele momento. Por isso é importante deixar muito bem claro para a família. Então, em último caso, aí a família que decide realmente, né? Ela que vai realmente falar, olha, vamos realmente fazer cumprir a vontade da pessoa que, né, se colocou à disposição para fazer a doação. É a família que vai tomar atitude, né? Vai, enfim, autorizar, né? Senão, não tem como. Exato, maravilha.
Vamos deixar aqui o nosso abraço aqui também para o nosso querido companheiro Robson Barbosa. O Robson Barbosa está sempre nos acompanhando, nos ajudando. É muito importante nós termos aí a presença do Robson também. Um grande abraço, Robson. Nós temos aqui uma pergunta, o João, é do Romualdo Ayrton, nosso companheiro. E ele coloca, a Cida até falou da questão da doação de sangue, né? E o Romualdo coloca o seguinte: será que existe alguma pesquisa sobre produção de sangue sintético? Né? Ele coloca essa pergunta, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você, João, se você tem algum conhecimento a respeito disso, e aí depois eu vou até te pedir a permissão para também falar um pouco sobre isso. Fique à vontade aí, João. Olha, eu sinceramente, com relação a essa questão de sangue sintético, eu não tenho informação alguma. Eu nunca fiz nenhuma leitura a respeito disso. No meu conhecimento, eu acredito que não, porém não sei. Sinceramente, eu não sei. Correto. Então, a gente vai contar aqui com o auxílio luxuoso do Alexandre, nosso companheiro Alexandre, na parte técnica. E o Alexandre coloca o seguinte, que em relação à pergunta do Romualdo, uma equipe japonesa desenvolveu vesícula de hemoglobina que tem a habilidade de transportar oxigênio, tá? Então, esses cientistas japoneses do Japão desenvolveram um sangue artificial, né, que poderá ser utilizado no futuro. Eles ainda estão trabalhando nisso. Então, isso pode ser utilizado durante as transfusões, né, independente do tipo de sangue do paciente. Então, essa notícia, ela é lá de 2019, né? E, inclusive, o Alexandre ele vai colocar depois no nosso site aí, né? O link para quem quiser entrar nessa pesquisa, e até a gente convida o Romualdo a entrar nessa pesquisa, entrar no nosso chat depois no link, e clicar lá nesse link, porque lá nós temos essa pesquisa a respeito da doação, né? No caso, aí desse sangue artificial, como bem colocou o Romualdo aí para a gente, né? É uma pergunta muito interessante. Muito obrigado pela sua pergunta, Romualdo. E é um aprendizado, porque eu não sabia. Então, a importância realmente de nós estarmos aqui conversando e contando com a participação dos nossos queridos amigos, os ouvintes que eles nos acompanham, é que essas perguntas suscitam a busca, né? Então, olha só, rapidamente aqui, o nosso querido Alexandre já foi lá e já buscou para a gente sanar essas dúvidas, que é uma questão que muito de nós foge ao conhecimento, né? Mas é importante nós termos aí realmente toda essa participação para que a gente possa realmente ir em busca das respostas para poder trazer para todos vocês aí, para a gente também, como bem disse o João, né? Nós estamos todos aprendendo, e a doutrina espírita ela é fantástica, que nos dá a oportunidade de aprendermos todos juntos, né? Cida, temos uma pergunta aqui maravilhosa, aliás, todas as perguntas são maravilhosas, inclusive desses nossos amigos, como o Romualdo coloca essa pergunta para nós aqui, né? Isso é muito importante. Vou trazer uma pergunta aqui para a Cida aqui. Sobre a rejeição de órgãos transplantados, Cida. Está aí essa pergunta aqui é da Dora e ela coloca a seguinte: a rejeição de órgãos transplantados existe ou pode ocorrer por incompatibilidade entre o doador e o receptor? Tá? Aí eu colocaria mais uma azeitoninha nessa empada, nessa pergunta, e traria mais um complemento aí para deixar aqui mais fácil, assim, para tranquilizar assim, as nossas mentes. Existe nessa incompatibilidade alguma coisa de ordem espiritual, perispiritual? Vamos começar. Pode ir, Cida, fique à vontade. Obrigada pela pergunta, Dora. Então, segundo pesquisa, né, eu vi que o sistema imunológico do receptor, ele tem uma rejeição, né, pelo o reconhecimento do órgão novo, né? E aí começa, então, estimular os anticorpos, né? E aí, então, é o processo que causa a rejeição na medicina, explicando, né? Nessa pesquisa que eu vi, os anticorpos. Mas existem inúmeros medicamentos, remédios para conter essa rejeição. Pode haver, isso então é a incompatibilidade também dos órgãos.
Mas como você colocou essa frutinha aí, né, essa azeitoninha no meio da parte espiritual, pode acontecer também a parte espiritual no sentido assim, do pensamento, tá? Porque tem um caso particular que ela precisava de ser transplantada e ela não queria. Ela estava preferindo esperar a morte, né, do que ser transplantada. Mas as filhas insistiram muito, porque ela era uma pessoa nova ainda, e as filhas a amava demais, insistiram muito para que ela fizesse o transplante, né? Então ela ficou aguardando, né, para agradar as filhas, mas ela sempre me confessava que não era, que ela não queria isso. Então esse pensamento de não querer também, né? Mas para agradar ela foi e aceitou. Ela fez o transplante, a cirurgia foi maravilhosa, ficou muito bem 3 dias. Aí já começou a rejeição. Então, eu acredito, por ela ter me dito que ela não queria, ela não desejaria isso, esse pensamento influenciou. Eu acho que influenciou. É que ela estava preferindo partir mesmo, né? Então, aí entra uma sintonia do não querer também, né? Do espírito não querer mais, né? Viver. A parte espiritual pode acontecer, mas não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que realmente vai ser por isso, porque tem muita assistência espiritual, né? É maior a assistência espiritual defendendo o doador e defendendo o receptor do que a influência negativa, porque se há uma influência negativa da parte daquele que doou, do espírito que doou, logo ele vai ser esclarecido e vai ser amparado para a aceitação e vai se tornar até muito feliz por ter feito a caridade. Então, eu não acredito que possa haver a rejeição por essa situação. Certo. Vamos deixar o nosso abraço aqui também para a Célia do Nascimento. A Célia está nos acompanhando aqui, né? Só lembrando aos nossos companheiros que estão nos acompanhando que nós temos o Código Civil, por exemplo. Nós estamos conversando aqui sobre a Lei de Doação de Órgãos, que é a Lei 5.479, que foi promulgada em agosto de 1968, tá? E aí essa lei sofreu várias alterações e hoje ela está muito melhor e muito mais condizente com a necessidade que nós temos, né? Então, nós estamos falando sobre a lei, realmente que existe, uma lei civil, né, sobre a doação de órgãos. Lembrando que depois de 1970, essa lei, ela, com ajustes, ela passou também a contemplar aí a doação de órgãos entre vivos, porque antigamente era só, na lei que era só pessoas que tinham desencarnado, mortos, que poderiam realmente fazer essa doação. E a gente sabe que a gente pode realmente fazer transplantes, né, de alguns órgãos, por exemplo, rim, medula óssea, né, parte do fígado. Então, entre vivos existe também a doação de órgãos, tá? Então, a gente tem que lembrar que existe uma lei aí sobre isso aí, tá? O João, meu querido companheiro, nós temos mais algumas perguntas aqui e como nós conversamos aí a respeito de tudo isso aí, vamos lembrar que tem outras leis aqui, teve reajustes e o Alexandre nos ajuda. Ele está dizendo que tem a lei também, a lei 10.406 de 2002, mais atualizada a respeito da doação de órgãos. Então, para todos que queiram acompanhar, pode entrar lá e dar uma olhadinha na lei. É importante a gente estar bem a par disso, né? O João, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui. Essa é muito e todas são. E essa pergunta é da Dora. Ela coloca o seguinte: os traços de personalidade do doador podem influenciar o receptor do órgão? Tá? Essa pergunta é muito interessante porque tem pessoas que têm dúvida, né? Fala assim, vou receber um órgão doado, e aí
eu vou ficar com algumas características de quem doou ou não? Como que a gente pode estar respondendo essa pergunta aqui, vendo essa necessidade aqui, João? Tá ok. É uma boa pergunta, até porque muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Eu já ouvi, inclusive, alguns relatos de pessoas que receberam um órgão, enfim. Pela doutrina espírita, a verdade, quando você recebe esse órgão, e acho que eu até falei isso na outra questão, sem querer, você recebeu um órgão, esse órgão, até o momento, ele tinha a direção de um perispírito, com uma característica. A partir do momento que você retira esse órgão desse corpo humano, que era dirigido por esse perispírito, e põe em outro corpo com outro perispírito, automaticamente esse novo perispírito, com uma nova mentalidade, com uma nova forma de ser, ele vai adaptar esse organismo para esse novo direcionamento. Então você não vai levar essas características para outro ser humano. Tá? Apesar, aí eu vou falar, eu já tenho ouvido relatos, inclusive de médicos falando, que a pessoa que recebeu o órgão acaba mudando a sua característica, mudando algumas coisas. Mas eu não acredito, e não é, que ela tenha levado traços da outra pessoa. Mas sim, quando você recebe um órgão e você automaticamente está prolongando a sua vida, acho que a sua cabeça deve mudar muito, né? Então eu acredito nesse ponto, que a pessoa psicologicamente possa mudar algumas características, sem dúvida. Mas não em função de ter adquirido a característica da outra pessoa que doou o órgão, e sim em função da nova vida que ela está tendo a oportunidade de ter, e provavelmente vai repensar em muitas coisas e vai mudar algumas atitudes, talvez até drasticamente. É muito interessante você colocar isso para a gente, né, João? Porque a gente vê o quanto é importante, né, sermos gratos por aquilo que nós recebemos. Ainda mais nessa questão, você ter uma oportunidade, né, de você prolongar a sua vida aqui na matéria, através da doação de órgãos de outras pessoas, com certeza é um sentimento de gratidão muito grande, né, que traz essa transformação interior, íntima em cada um de nós, né? Com certeza, como você muito bem colocou aí, João, transformações no comportamento da pessoa, algumas irão ocorrer, né, por esse sentido de você se sentir grato e também vamos lembrar que os amigos espirituais, eles estão sempre nos incluindo a bons pensamentos, e quando nós recebemos amorosamente um presente, que isso é um presente, né, amorosamente um presente desse, com certeza a gente faz transformações na nossa vida que são muito importantes, muito bom. Nós temos muitas perguntas, eu queria trazer aqui para a Cidinha o seguinte, Cida, no programa Pinga Fogo, lá em 1964, da TV Tupi, nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ele fala um pouco a respeito sobre a doação de órgãos, tá? E, inclusive, ele traz uma resposta lá que ele foi questionado sobre essa doação. E muitos espíritas se apegam a esse texto para dizer que não vão doar, né? Como que ele coloca para nós essa situação, o nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier? Você se recorda um pouco desse tema? O Chico, o Chico é uma benção, né? Nós não vamos nos apegar à situação que ele propôs, porque ele não quis doar, né, seus órgãos, porque ele dizia que ele já tinha doado, né? A vida dele, de fato, foi em prol do próximo, né? Ele auxiliou inúmeras pessoas, inúmeros espíritos desencarnados também, e ele tinha um outro propósito também para não fazer essa doação, porque havia um comentário, né? Uma proposta para ele, para que ele doasse, né, o cérebro para ser explorado, né? E também, se ele doasse, quem recebesse um órgão do Chico
poderia ficar uma pessoa idolatrada aqui na Terra, né? Então, ele tinha todo esse meio também para ele não querer. Mas eu não acredito, em hipótese alguma, que o Chico fosse apegado a essa coisa de não doar, porque o Chico ele já era doado inteiro, né? Então, eu não acredito nisso. Por isso, essas pessoas que estão pensando, eu vou seguir a linha do Chico, porque o Chico não doou, então eu também, né, não vou doar. Não, está completamente equivocada, porque o Chico, ele doou sim, ele doou a sua vida aqui na Terra, como um ser humano, como ser espiritual também. Então, e tinha essa questão também, né? Porque a gente sabia que naquela época não existia uma lei mais séria como tem hoje sobre doação de órgão, né? Então, com toda razão, o Chico tem de não ter doado. Mas nós não podemos achar que nós somos igual ao Chico, né? Então, verdade, isso. né? E só lembrando que o Chico, ele, né, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele sempre dizia, né, que os amigos espirituais colocavam para ele que é legítimo sim fazer o transplante de órgãos, né, que é um avanço da ciência, né. E nós temos aqui também o Alexandre trazendo um auxílio luxuoso para nós. Emmanuel nos diz, né, que a doação de órgãos não é contrária à lei da natureza, porque beneficia além disso, né. Ela é uma oportunidade de desenvolver os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço dos necessitados. Então, é o avanço científico aí, nós entendemos como é importante também, Emmanuel coloca para nós, né? E Divaldo também, Divaldo ele também fala a respeito disso, né? Ele diz que se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, né? É justo e válido que depois de havermos utilizado esse patrimônio que nós temos, que nós possamos oferecê-lo de graça, dai de graça o que de graça recebestes, né? Oferecê-lo para a ciência, para aqueles que necessitam, né? Então, aí nós temos a contribuição de Valdo Pereira trazendo para nós aí, né? Nós temos pergunta aqui da Eunice Aracaque, viu, João? A Eunice, ela coloca para a gente o seguinte: a pessoa que, podendo prolongar a sua vida, se recusa, a sua vida recusa um transplante, é considerada suicida? Olha só, a pessoa que ela pode receber um transplante de órgão para dar continuidade na vida, ela recusa, ela é considerada suicida? Essa pergunta é muito importante da Eunice. Deixando um abraço aqui para a Eunice, né, rapidamente, né, também. Sim. Bem, isso é uma decisão realmente de foro íntimo, né, da pessoa, do paciente. Porém, ela está deixando de aproveitar uma oportunidade que estão lhe dando para conseguir, nesta mesma vida aqui, a partir do momento que ela vai ter um prolongamento, ela pode ainda ter um bom período de ajustes que ela poderia continuar aproveitando neste momento da encarnação dela, né? Agora, é uma decisão, é um livre-arbítrio, mas com certeza ele vai ser repensado lá na sua nova, quando for para a espiritualidade, né? Lá ela vai com certeza perceber que realmente perdeu alguma oportunidade por algum momento que ela não tinha um esclarecimento devido. Não vai ter a mesma... os mesmos problemas de um suicida mesmo, né? Porque nesse momento ela está simplesmente deixando que o curso natural aconteça. Ela está perdendo uma oportunidade da evolução da ciência. Mas, sem dúvida nenhuma, ela vai ter algum contratempo, alguma crise de consciência quando cai na realidade de que perdeu essa oportunidade. Até porque as oportunidades hoje de reencarnação são bem difíceis. Então, prolongar a vida para tentar melhorar é sempre interessante, principalmente em prol da sua vida e tendo que a ciência está nos dando essa oportunidade, né? Correto. É
Você tocou no assunto aí, aproveitando aqui a pergunta da Eunice Aracaki, né? Em setembro nós estaremos fazendo, setembro é o mês de conscientização, né? Setembro Amarelo, o mês de conscientização a respeito do suicídio, né? De combate ao suicídio. E nós estaremos fazendo um programa especial aí a respeito desse tema suicídio. E vamos aproveitar essa pergunta também, né? Lá para os nossos convidados que já estão até selecionados aí, para estar tratando desse assunto. Então, lá em setembro nós estaremos trabalhando nessa questão do suicídio também. Então é importante a gente estar conversando sobre isso. Deixa o nosso abraço aqui para a Cida Sidoca, que está conosco, né? A Ângel Carnelos também está nos acompanhando. Um grande abraço, muito carinhoso. Cida, minha linda, olha só. Mais uma pergunta aqui que nós temos, da Dora. E essa pergunta é importante. Ela coloca assim: receber um órgão transplantado pode fazer com que o doador fique junto do receptor, transformando-se num obsessor? Quem fez essa pergunta foi a Dora? Foi a Dora. Dora fez essa pergunta. Dora. Obrigada, Dora. Então, é um caso para pensar, né? Mas vamos lá. O doador, quando toma essa decisão, porque a doação ela tem que ser espontânea, livre, né? Tem que ser pensada antes. Então, eu acredito que quando a pessoa doou um órgão, ela está desprendida dessa situação, né? Ela já está mais ciente de que aquele órgão não vai lhe fazer falta. Então, dificilmente ela vai querer influenciar quem recebeu esse órgão. Por quê? Primeiro, porque ela não vai saber para quem foi o órgão, né? Então, se tornaria muito difícil um espírito ficar procurando, aonde que foi parar meu coração, né? E ficar com essa ilusão. Não, é muito difícil. E depois, Dora, a caridade que você faz doando um órgão é uma caridade sublimada, muito grande. E a espiritualidade, os amigos espirituais, os nossos entes queridos, que não deixa ninguém desamparado, né? Vai estar amparando essa pessoa, mesmo que ela, de repente, tenha esse insight de esquecimento dessa doação e sentir falta, né? Então, eu não acredito em obsessão em relação a um outro órgão, porque não vai haver mais necessidade desse processo, né, de ir atrás, porque já está desprendido, né, já doou é doado, né, então você já vai estar desprendido disso aqui em vida, né, então não vai haver essa parte de obsessão, não, né, eu acredito dessa forma, eu já li algumas coisas também nesse sentido, né, tem é muito amparo que as pessoas recebem, né? Muito. Vou falar rapidamente da psicografia do Chico, né? Daquele rapaz que desencarnou num acidente e o seu avô, que estava no plano espiritual, veio socorrê-lo, levou para uma colônia para tratamento. Ele já estava ali refeito, estava em observação no plano espiritual, e de repente ele tem um mal-estar, né, na região torácica. E aí o avô, então, explica para ele que foi porque a mãe, os pais, doaram o coração dele, né, para uma outra pessoa que estava precisando, e essa pessoa salvou uma vida. E nesse instante, então, que ele é esclarecido sobre aquele mal-estar que ele estava sentindo, ele imediatamente passa aquela sensação ruim, aquela dor, e ele olha para o tórax, né? O avô pede para ele olhar para o seu peito, ele vê ali um sol, né? Esplendoroso, de uma luz maravilhosa, e um lindo coração batendo no seu corpo perispiritual. Então, o amparo é muito grande, né? Não vai haver
nenhuma obsessão, tenho certeza disso, né? Maravilha, a sua resposta aí, Cida, é muito linda, por sinal, ela acaba até esclarecendo uma pergunta que eu estaria fazendo agora para o João, então, você foi muito parceira do João nesse momento também, tá? Era uma pergunta que ia ser a respeito disso, se o espírito, né, que desencarnou, se ele sofre quando ele vê algum órgão ser retirado, e você majestosamente trouxe aí um relato muito lindo. Mas eu vou encaminhar já uma outra pergunta aqui para o João, e lembrando aqui, o Robson Barbosa, nosso querido companheiro, a respeito lá do Chico Xavier, ele coloca uma questão muito bacana, eu vou aqui até pedir para o Alexandre colocar, mas eu vou ler para vocês, ele coloca assim, em relação ao Chico, ele coloca assim, as questões que envolvem os componentes do corpo físico do espírito, como o do Chico Xavier, são de diversas situações. Imagina se fosse rejeitado algum órgão do Chico Xavier, em algum outro corpo físico, isso traria um descrédito muito imenso para a questão de doação de órgãos, né? Então, eu acho que também, como foi bem colocado pelo Robson aqui, o nosso querido Chico Xavier, ele teve muito cuidado com essa questão também, né? Sem dizer da questão perispiritual fluídica, né? De um espírito assim, da ordem de Chico Xavier, né? Então, tá aqui para as pessoas acompanharem aqui o complemento que o Robson trouxe para nós, é muito importante nós também estarmos aqui percebendo esses assuntos. O João, a Ângel Carnelos, ela pergunta aqui, faz uma pergunta, e nós não deixamos nenhuma pergunta dos nossos ouvintes fora, né? Então a gente vai passar para você. Ela pergunta o seguinte: o que é melhor para o espírito? É ser enterrado ou ser cremado? Aí acho que é uma questão mesmo de foro íntimo, né? Eu acho que existem pessoas que têm o desejo de ser enterrado, e existem pessoas que têm o desejo de ser cremada. Realmente é uma coisa muito pessoal. Não há coisa melhor ou pior. A pessoa que for enterrada, ela vai voltar para a natureza também, vai de uma forma natural, vai enterrada. E a pessoa que for cremada também normalmente vai optar por ir para a natureza de outra forma. Realmente não há qualquer consequência de um lado e de outro. Existem crenças que não querem ser cremadas, mas aí é uma questão, como eu disse, totalmente pessoal. Cada um tem sua crença e a gente deve respeitar. Mas na visão espírita não é o problema. O corpo é estritamente carnal. Nós temos a nossa preocupação com o nosso perispírito. A partir do momento que ele foi desligado, que o nosso cordão de prata foi desligado, aquele corpo, ele serviu para sua função no nosso momento dessa reencarnação que estamos aqui vivenciando. Ele foi fundamental para as nossas vivências e para a nossa evolução. Porém, a partir do momento que nós fomos desligados, que o nosso espírito voltou para a nossa pátria espiritual, o nosso corpo simplesmente vai ser respeitado, deve ser respeitado como uma utilização e a importância que ele teve para nós. Por isso, nós temos que sempre cuidar dele. Enquanto estamos vivos, lutar para que ele sempre esteja na melhor condição possível. Porém, a partir do momento que está desligado, ele volta para a natureza e que seja aproveitado da melhor maneira possível. Concordo. Então, eu até entendo que, de repente, essa pergunta da Ângela, ela tem também um sentido, assim, o espírito, né, daquele que desencarnou, ele tem mais benefício em optar pela cremação ou pelo sepultamento normal, tradicional, né? Então, talvez essa pergunta talvez tenha esse sentido. Aí eu estava aqui ouvindo você colocar, né? Aí eu falei, deixa eu colocar mais uma azeitoninha nessa empada, como eu falei para Cidinho, né? Existe aí, o João, e depois eu vou passar essa pergunta para você também, algum benefício para o espírito que desencarnou, se ele optar por uma coisa ou por outra? Benefício no sentido de ser cremado ou não? O espírito desencarnou, né? Vamos pensar aqui na questão do espírito, como ela coloca. O espírito desencarnou e aí ele optou por ser cremado. Existe algum benefício na questão espiritual ou não? Então, a questão espiritual é o nosso mérito pessoal da nossa vida, aquilo que nós levamos aqui, na nossa passagem carnal, a forma como nós evoluímos, a forma como nós tivemos nossas atitudes morais, enfim, como nós conduzimos a nossa vida,
Isso é o importante. Com relação ao corpo, a partir do momento que ele é matéria, depois que nos desvencilhamos dele, não há o menor problema de mais nada. A única coisa que você vai ter com o seu corpo, que você vai poder fazer doação, isso sim, vai ser um benefício para você. Mas a partir do momento que ele já foi enterrado, já foi cremado e já foi aproveitado, tudo aquilo que podia ser aproveitado, ele só vai te trazer benefício das coisas que você fez, que você praticou, inclusive a doação. Minha visão é essa. Muito bom. A Cidinha gostaria de colocar alguma coisa a respeito disso, Cida? Fique à vontade. Então, essa pergunta é da Ângelo, né? É da Ângelo, sim. Então, Ângelo, Jesus, né? Vamos lá, a melhor coisa que a gente faz, né? Porque quando ela pergunta o que é melhor, ser cremado ou ser enterrado, né? Dá a impressão aí que tem uma dúvida, né? Se eu for cremado, eu vou sofrer, né? Então, a gente, quando a ciência, quando o assunto, né? Quando a situação é muito polêmica, que é um assunto polêmico esse de cremação, a gente busca lá no Evangelho do Cristo, né? O que foi que Jesus, né, nosso médico dos médicos, deixou para nós o tempo todo, né? Vamos recordar algumas coisas, né? O desapego, o desprendimento. O que foi que ele disse para aquele, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele outro rapaz que aparece e pergunta se para ir para o reino do céu o que ele tinha que fazer. Ele responde: vende todos os seus bens, desapega de todos os seus bens, né? Outra conversa que ele teve também com a Marta. Marta, Marta, você está muito preocupada com as coisas terrenas, né? Ensinando mais uma vez o desapego. Ou seja, sempre o desapego. Só que quando nós lemos o Evangelho, como a Ângelo lê, que eu sei que ela lê, todos os dias, a gente lê o Evangelho na íntegra, a gente coloca até uma faixa mental separando esses personagens de nós. Nós colocamos que Jesus está falando para eles, não é para nós. Só que nós somos essa Marta, nós somos esses rapazes que Jesus conversou hoje, né? Então, é para nós que ele está falando do desprendimento, do desapego, né? Da vida futura, da vida que nos leva realmente à paz. E que nós desapeguemos das coisas que são perecíveis, das coisas que não vão poder ser levadas, que é a matéria, o corpo. Nós temos que ler mais, conscientizar mais, para aprender mais. Porque quando nós aprendemos, quando nós realmente conscientizamos, aí não importa mais se cremado ou se enterrado, porque para isso já não tem mais nenhum apego, nenhuma necessidade de se preocupar o que é melhor. Vai ser uma preocupação do tipo aqui, decidir o que vamos fazer. Cremar é mais prático? Vamos cremar. Se enterrar é mais prático? Vamos enterrar. Vai ser uma coisa bem desprendida dessa forma, né? Não deve ficar apegado no que vai acontecer. Porque se tiver apegado, ele vai sofrer tanto embaixo da terra, como vai sofrer cremado, porque ele vai estar ali sentindo, né? Agora, se ele não estiver mais ali, estiver desprendido, ele não vai ter mais necessidade de se preocupar de como foi feito o seu enterro ou a sua cremação. Maravilha. Aproveitando que você colocou aí, vamos trazer um comentário da Mônica, muito importante. Ela coloca o seguinte, que a doação de órgãos, além de tudo, é um ato de amor e de caridade, com o único interesse de auxiliar e aliviar o sofrimento do próximo. Este foi o exemplo que Jesus nos deixou, né? Então, a Mônica trazendo uma colaboração muito amorosa aqui a respeito dos exemplos de Jesus, como muito bem colocou aqui a nossa querida companheira
Cida Noronha. Nós já estamos partindo para o final desse nosso encontro. Eu gostaria de, mais uma vez, deixar o nosso abraço carinhoso para aqueles que estão participando conosco. Lembrar que nós temos muitos amigos, muitos companheiros encaminhando perguntas e reforçando aqui a nossa parceria, deixando o nosso abraço para o Grupo Espírita Samaritano, para os trabalhadores do Grupo Espírita Samaritano, na figura do Alan Toledo, do Paulo, né? E vamos também lembrando da TV Espaço Espírita, aqui na figura do Dorival, né? O Dorival aqui está sempre nos auxiliando, o nosso parceiro também está transmitindo aqui esse nosso encontro. Então, um abraço para todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da Rádio Espaço Espírita. Um abraço para a Vanessa Nobre, que também está conosco. E vamos lembrando mais uma vez, ao finalizarmos aqui, que no dia 18 de setembro nós teremos um programa especial. Esse programa vai ser com a doutora Irvênia Prada. Então, nós já estamos antecipando e convidando a todos para participarem desse encontro. E nós teremos aqui a doutora Irvênia Prada falando sobre a questão espiritual dos animais. Tá? Então, é um convite que nós fazemos a todos. Vai ser um programa maravilhoso. Um tempo, ela vai fazer uma explanação muito linda a respeito disso. E aí vocês estarão todos, nossos queridos companheiros, convidados a encaminharem perguntas, né? Então, nós estamos aqui já de antemão convidando, e traga também o seu animalzinho para acompanhar-nos, assistir junto conosco. Cida, minha querida, as suas considerações finais neste momento? Eu quero só agradecer a oportunidade de participar desse programa, agradecer a todos que nos acompanham, né? Nos acompanhou com seu carinho, suas mensagens, suas colaborações. A minha gratidão a todos e pedindo sempre a Deus que os cubram com seu manto de luz, levando sempre esclarecimento e conscientizando a cada vez mais da nossa necessidade do desprendimento, da nossa necessidade de estarmos sempre ligados ao amor que Jesus sempre nos ensinou. A minha gratidão a todos e até uma próxima oportunidade. João, meu querido companheiro, fique à vontade para as suas considerações finais. É sempre bom ter a sua presença também amorosa aqui junto conosco, junto com a Cidinha. Fique à vontade. Bom, primeiro eu agradeço muito essa oportunidade de novamente estar aqui participando desse programa, falando sobre um assunto tão amplo, tão vasto e até polêmico, né? Espero que a gente possa ter contribuído um grãozinho, pelo menos, às pessoas, e que a gente continue sempre tendo essa oportunidade, sempre batendo na mesma tecla. O importante é a caridade, o importante é o amor ao próximo. O restante é supérfluo, e que a gente vai sempre levando essa vida da melhor forma possível, e a partir do momento que você se sente sempre auxiliando alguém, que você tem esse sentimento, fica mais fácil da gente levar essa vida tocando. É um prazer imenso estar aqui, espero que a gente sempre possa contribuir com alguma coisa. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Cida, João, pela participação, pelas colocações, com certeza trouxe muita luz aí para todos nós aí, entendimento sobre essa questão, e vamos convidar os nossos amigos que estão conosco, que eles podem encaminhar perguntas que tiverem a respeito do assunto no nosso Facebook, lá podem colocar que nós estaremos respondendo a cada um, tá? Então, um grande abraço a todos esses que estão nos auxiliando, participando, trazendo a sua luz majestosa para que a gente possa dar continuidade à nossa programação. Que a paz de Jesus ilumine a todos neste momento, que possamos ter a consciência de que o amor é sempre este que vai nos unir, esse sentimento nobre, é um sentimento maravilhoso que faz com que a gente possa nos abrir para a questão também de doar, né? Doar amor, doar esperança, doar os órgãos que já não necessitamos, é importante também. Então, deixamos aqui registrado um abraço muito grande. Senhor Jesus, ilumina os nossos dias hoje, que possamos aproveitar. Aqui a espiritualidade está conosco e agradecer pelo dom da vida. Mais uma vez, muito grato a todos. Paz e luz, sejam todos felizes, iluminados com essa centelha divina. Amém. Amém.